pessoal, feliz Halloween para todos vocês. E não podia deixar de ter vídeo do especial do horror nessa data aí tão relevante, e é o motivo pelo qual a gente usa outubro para fazer esse especial. Falei outubro errado, mas pula essa parte. Bom, vamos de 2 avisos antes de começar isso tudo aqui. Na verdade, um aviso e uma explicação. Primeiro é que acabou outubro hoje, né? Oficialmente, amanhã já começamos novembro, mas os nossos vídeos não acabaram ainda. Vocês viram que não saiu direitinho nas quintas e domingos aí os vídeos em outubro. Por esse motivo ainda tem um vídeo meu pra sair e 2 vídeos da Raquel. E a gente vai postar eles da mesma forma, mesmo já tendo acabado outubro, pra gente poder finalizar o especial do horror. Beleza? E o outro é uma não sei falar essa palavra. E um outro é uma explicação para quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. O nosso especial de horror de 2021 é intitulado Os Venenos da Rainha. A gente se baseou nesse livro aqui, que foi lançado pela Darkside no ano passado, se eu não me engano, que tanto eu quanto a Raquel temos, além de Agatha Christie ser aí rainha do crime e das nossas vidas, uma das nossas autoras favoritas. A gente pegou essa inspiração nos venenos que ela usa muito constantemente como arma do crime para poder criar esse especial do horror. Então, como que a gente vem fazendo? A Raquel faz um vídeo sobre o veneno, então ela explica um pouco mais das ações do veneno e conta também casos reais em que esse veneno foi usado como arma. E eu depois venho com algum livro da Agatha Christie e trago uma resenha para vocês de alguma das obras dela que foi usado o tal veneno aí como arma do crime. A Agatha Christie, para quem não sabe, ela trabalhou com venenos, ela foi enfermeira voluntária na Primeira Guerra Mundial e ela acabou trabalhando ali muito na parte de boticário ali, de farmacêutico, e ela trabalhava com venenos. Então, esse conhecimento e essa experiência dela, ela trouxe para os livros, e por isso que veneno é de fato muito utilizado aí nos seus crimes. A gente já falou da digitalina, que eu trouxe qual livro foi, gente? Ai, meu Deus, esqueci. Corpo na Biblioteca, que foi a primeira resenha que eu fiz, e a gente já falou também do cianureto, e que eu não falei de um brinde de cianureto, eu falei do porção de centeio. E agora a gente vai falar da estricnina, que a Raquel já fez o vídeo, e eu vou falar do Morte no Nilo. Antes de mais nada, eu vou deixar aqui nos cards a playlist completa do especial do horror para vocês poderem conferir os outros livros. Mas vamos lá, Morte no Nilo, para começar, que foi uma releitura para mim também. De fato eu lembrava dessa vez, tá? Não foi igual o Corpo na Biblioteca. Eu li, se eu não me engano, ano passado, então tá bem recente na minha mente. E reler um livro da Agatha Christie é um exercício interessante, porque você lembrando quem é o autor do crime, você começa a pegar detalhes diferenciados ali na história. Mas vamos lá, Morte no Nilo, a gente tem o nosso querido Hercule Poirot, então foi o único livro do detetive belga que a gente colocou nesse projeto, e ele está de férias, ele está ali viajando pelo Egito de férias, e ele vai numa excursão num navio que vai descer pelo Nilo. Ele e várias outras pessoas estão neste mesmo navio. E o que acontece? Um assassinato no navio. E aí nosso querido detetive belga vai investigar. Esse é o resumo do resumo do resumo de Morte no Nilo, mas a gente tem aqui alguns pontos interessantes para comentar sobre essa obra. Primeiro deles, a gente já sabe que vai ter um assassinato, a gente lê na sinopse que vai ter um assassinato, e a gente não só lê na sinopse que vai ter um assassinato, como a gente já sabe quem vai morrer. Então aqui já deixa claro quem é essa pessoa que vai morrer, e só que esse assassinato ele acontece no meio do livro, lá para metade da história, para o final. E então seria a sinopse um spoiler ou não? Na verdade, não. Eu acho que não, porque a gente já vai esperando por isso, e pode ser inclusive uma forma de você, leitor, tentar usar isso a seu favor para você descobrir quem é o assassino. Então você já sabe quem vai morrer, você passa a prestar atenção nos relacionamentos que essa pessoa tem com os demais personagens do livro para ver se você consegue descobrir. Me ajudou na primeira vez que eu li? Não, mas talvez ajude a você a descobrir. Esse é o primeiro ponto. O assassinato acontece lá na metade do livro, apesar de você já estar esperando por ele, já saber que ele vai acontecer.
Outro ponto interessante é o prefácio que a Agatha Christie escreve aqui deste livro. Então, algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui que ela escreve. Primeiro que ela, abre aspas, penso que Morte no Nilo é um dos meus melhores na categoria Viagens ao Exterior. E que, se as histórias de detetives são literatura escapista, e por que não deveria ser, o leitor pode escapar dos confins de sua poltrona para os céus ensolarados e as águas azuis, quanto para os crimes. Então, a Agatha Christie tem vários livros que se passam em outros países, em outros lugares, tipo Morte no Nilo, no Egito. A gente tem um que chama Morte na Mesopotâmia. Enfim, tem alguns outros títulos aí. O Egito foi um país que a Agatha Christie visitou bastante, então acho que isso contribuiu para ela mesma considerar um dos melhores livros dela de viagem ao exterior. E ela mesma cita essa possibilidade de você, leitor, viajar junto. E ela faz uma coisa muito legal, que ela traz ambientações muito bem detalhadas e muito bem descritas, que te dão, sim, essa possibilidade de viajar, no caso de Morte no Nilo, para o Egito. Outro ponto que eu acho muito importante de ressaltar em Morte no Nilo são a quantidade de personagens. Veja, nesses estilos de whodunit, que é esse, tem um crime e a gente vai investigar o crime, geralmente um assassinato, que é o que acontece aqui, e vários outros que eu já comentei com vocês, a gente tem que ter uma gama grande de personagens. Porque senão fica muito difícil você criar uma trama elaborada, Se você tiver 2 ou 3 ali suspeitos só, não tem muito para onde você correr. Então, os livros da Agatha Christie, eles tendem já a ter muitos personagens, tá? Mas aqui, de fato, os personagens, além de serem muitos, eles têm um peso maior, talvez eu possa dizer dessa forma. E aí entra de novo no prefácio da Agatha Christie, que ela já cita aqui. O livro tem vários personagens e uma trama que desenvolvi de forma elaborada. Creio que a situação central seja intrigante e tenha um potencial dramático. Então, assim, e aí ela já começa a parte 1 com os personagens por ordem de aparição. Então, é o primeiro e único livro que eu já li da Agatha Christie, que antes de começar a história, ela traz alguns capítulos de apresentação dos personagens, para você entender quem eles são, de onde eles estão vindo, mais ou menos ali, é bem pouquinho, é bem pincelado, mas foi o único que eu já tive essa experiência da Agatha Christie trazer essa apresentação e essa preocupação inicial. E por quê? Isso entra na trama elaborada que ela mesma cita. Aqui a gente tem vários personagens e várias histórias secundárias. E muita gente pode achar que o Morte no Nilo é até um tanto quanto forçado, porque a gente tem ali dentro do mesmo navio com o detetivezinho belga, por coincidência, a gente tem muitas pessoas que cometem coisas que ou são crimes, podem chegar a ser crimes, ou são coisas que são abominadas ou que são mal vistas e malquistas pela sociedade. Então a gente tem um bando de pessoa escrota dentro desse navio. E muita gente pode achar, nossa, muito forçado de ter todas essas pessoas no mesmo lugar, enfim, coisas nesse sentido. Eu particularmente não acho nem um pouco forçado, porque o ser humano é podre, gente. Então a chance de você ter várias pessoas podres no mesmo lugar não é tão difícil assim. Então essa trama mais intricada, ela tem muito a ver com essas características dos personagens e as tramas secundárias que vão aparecendo de cada um deles. E essas tramas secundárias não necessariamente têm a ver com o crime principal. Então, assim, isso pode inclusive te desviar a atenção do crime principal, que vai te dificultar a descobrir o que acontece. Claro que o nosso detetive aqui descobre tudo e tudo tem um fechamento no final. Então a Agatha Christie joga assim muita coisa no ar, coloca muita coisa na história, mas tudo tem um final. O que pra mim é extremamente importante, de não trazer coisas inúteis, para uma história só ali para dar uma enchida de linguiça. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma resolução no final de Morte no Nilo. Então eu acho que todas essas curiosidades e principalmente o fato de ela mesma falar e de fato acontecer uma das tramas mais complexas que eu já li da Agatha Christie, eu acho que Morte no Nilo é um dos grandes exemplos da genialidade da autora.
Não foi por pouco que ela ficou conhecida como rainha do crime, ainda é rainha do crime para muitos e é considerada assim, mesmo vários anos depois da sua morte. E, gente, Agatha Christie escrevia em 1930, 1940, então tem quase 100 anos aí de história dessa mulher aqui escrevendo, e ela ainda é uma grande referência aí para muitas pessoas, e tem que ser mesmo, porque ela é foda. Então, assim, eu acho que Morte no Nilo é um dos livros que eu li que mais retratam essa genialidade. Apesar dele não figurar entre os meus, Isabela, favoritos, eu tenho outros que apetecem mais os meus olhos, brilham mais os meus olhos e aquecem mais o meu coração, como o próprio Assassinato no Expresso do Oriente, que é o meu favorito, ou então E Não Sobrou Nenhum, que eu também gosto bastante. Morte no Nilo é muito bom e ele tem aí todo esse peso da Agatha Christie colocado na história. Então, eu acho que se você quer entender quem é essa autora e por que todo mundo fala nela, vai de cara no Morte no Nilo, sabe? E eu acho que vale muito a pena. Eu nem vou me estender mais aqui falando, vocês devem ler, não sei o que, porque eu acabei de falar que é um livro que mostra a genialidade da autora, então é claro que vocês têm que ler, não tem outra opção. Mas então, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês em Morte no Nilo. Eu acho que eu consegui ressaltar aí os pontos que são importantes sobre essa história. Ela tem curiosidades muito características que eu trouxe aqui pra vocês. Eu estava quase me esquecendo, eu não posso novamente falar em que momento aparece o veneno. Como sempre, eu acho que todos os livros, falta só um, mas todos os livros que eu e a Raquel escolhemos para esse projeto, eles têm o veneno, mas pelo momento que ele aparece na história, eu não posso falar nada sobre ele dentro da história do livro, porque aí passa a ser spoiler e não sei o que lá. Porque ele já acontece ali no meio do negócio e tal, e aí não dá mais pra falar, né? É muito detalhe. Mas tá aí, gente, tá aí na história. Lê Morte no Nilo que vocês vão encontrar a estricnina na história. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado e estejam gostando desse projeto. Como eu disse, ainda tem alguns vídeos por vir. Eu vejo vocês no próximo e tchau, tchau.